programa Tudo Up está recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa antenada com liderança. Tanto é que Liderança 360 Graus é o nome de seu livro. Estou falando aqui da escritora e também ela é PhD, dentre outros títulos aí, PhD em Gestão de Negócios, a Cíntia Facioli. Cíntia, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, muito obrigada. Falando um pouquinho sobre o lançamento do livro e tudo mais, por que esse título, Liderança 360 Graus? A liderança 360 graus, ela envolve, ela tenta buscar aí todos os setores que compreendem aí o homem. Então, o ser social, o ser profissional. Então, não importa assim se é só o corporativo que ele esteja abordando, mas atrás daquele homem de negócios, por exemplo, existem a família, existem os amigos, o ser social. Então, tenta abordar aí todos os aspectos da vida do homem, tratando o homem como um todo. Agora, a gente fala assim um pouco, a pessoa ela tem que ter um autoconhecimento da capacidade dela, né? De que maneira ela pode estar avaliando essas questões todas? Bom, o autoconhecimento, inclusive, é um dos títulos aí que eu abordo no livro. Nós abordamos a questão de temperamentos, que o temperamento é algo genético que nós recebemos aí no nosso nascimento. Então, é a porção genética do meu pai e da minha mãe que eu recebo. Então, isso é de genes. Então, é a minha essência. Então, nós temos 4 tipos de temperamentos, tanto é que foi abordado por Hipócrates há 473 anos antes de Cristo e até hoje é difundido em termos do autoconhecimento. Então, para o líder 360 graus é importante ter esse conhecimento dessa ferramenta, é uma ferramenta de autoconhecimento para se autoconhecer e também saber os seus pontos fracos, os seus pontos a serem melhorados e também conhecer a cada um da sua equipe. Então, são 4 tipos de temperamentos. O temperamento colérico, que é aquela pessoa que é mais enérgica, mais impulsiva. Entendi. O temperamento sanguíneo, que é aquela pessoa mais extrovertida, né? Aquela pessoa normalmente com características de pessoal das áreas comerciais, né? Que chega, conhece todo mundo, né? Tem uma certa facilidade em falar. O temperamento melancólico, que são aquelas pessoas em tese mais sensíveis, mais analíticas. E o fleumático, que é aquela pessoa calma, né, que é zen, então não se abala aí com as circunstâncias, por mais graves que sejam. Né? Agora, a seu ver, qual que é o tipo de temperamento ideal? Ou é um mix de todos eles? É um mix de todos eles. Por quê? Porque numa equipe, nós falamos assim, quanto mais mistura, quanto mais mix houver, melhor. Por quê? Não existe certo, errado, melhor ou pior. Existe assim um complemento. Lógico, existem conflitos de ideias, né? Mas esses conflitos é o que fazem tanto o líder quanto a sua equipe crescer. Então, nesse mix que as ideias vão se complementar. Imagina, por exemplo, um colérico que é todo agitado, todo impulsivo, se não houver o fleumático para dar esse equilíbrio. Tá? Então, justamente a ideia é fazer, entender as diferenças, que essas diferenças que vão fazer aí de uma equipe rica. Então, é isso que é importante o líder ter consciência e ter conhecimento. Agora, o líder, ele já nasce assim, líder ou meio as coisas vão acontecendo? Como que funciona? Existem teses já estudadas que dizem que o líder, ele já nasce líder. Lógico, tem aquelas pessoas que têm uma certa facilidade de relacionamento interpessoal, porque o líder o que é? É uma pessoa que agrega seguidores, que persuade, que respeita, que conquista isso. Diferente de um chefe, porque tem um cargo hierárquico numa empresa, por exemplo, ele manda, as pessoas obedecem por uma questão hierárquica. O líder, ele vai conquistar isso, tanto é que nós vemos a questão de lideranças informais nas empresas. Entendi. Mesmo a pessoa não tendo um cargo, ela tem aí, persuade, né? Tem mais aí uma certa, digamos, um raio de ação entre as pessoas. Agora, a questão da liderança, ela pode ser aprendida sim. Tanto é que nós desenvolvemos uma capacitação de lideranças justamente por isso. Às vezes a empresa tem lá um excelente vendedor e coloca esse vendedor como gerente. Só que não dá o subsídio, a preparação. Então é justamente isso que nós abordamos nessa questão aqui da obra e também dos treinamentos.
o treinamento ele tem que ser direcionado, ele tem que estar alinhado com os objetivos da organização, preparar essa pessoa. Então, a liderança, considerando aí as nossas múltiplas inteligências que nós temos amplas condições de desenvolver, ela pode ser tanto aprendida quanto aperfeiçoada. Agora, você fala também aqui sobre, você acabou de falar aí sobre as múltiplas inteligências. De que maneira funciona? Em que situação isso você está abordando aí no livro? Bom, hoje em dia, cada vez mais nós vemos aí uma exigência das organizações. Por quê? Por mais que nós temos as novas tecnologias da informação e comunicação, que é a internet, as facilidades que nós temos hoje, estruturas, tecnologias, softwares avançadíssimos, nós temos pessoas que trabalham por trás disso, tá? Independente da empresa ter uma tecnologia, enfim, ela tem pessoas e o líder ele tem que saber disso. Então essas múltiplas inteligências, que é o que vai fazer com que o líder ele aprenda a exercer a liderança ou aperfeiçoe a liderança que já tem, é justamente nesse sentido a importância de equilibrar o QI, que é o quociente de inteligência racional, que é equivalente às suas habilidades técnicas, tudo aquilo que ele aprende para desenvolver o seu trabalho. Também o que é quociente de inteligência emocional, que foi aí mais amplamente discutido por Daniel Goleman no início da década de 90, que aborda aí a questão da importância de nós desenvolvermos, sim, habilidades técnicas, mas também desenvolvermos habilidades emocionais. De relacionamento interpessoal. Porque é justamente isso que vai fazer a diferença. E ainda um outro ponto que a gente fala, liderança 360 graus, sob a ótica da terceira inteligência, que é o número 3, que seria a inteligência supramental, que é algo que vai além da mente. Então, supramental é uma percepção. As empresas falam muito hoje em visão holística, que é aquele profissional que está preparado a harmonizar tudo isso. Por exemplo, assim, então, vamos dizer, um líder que tem assim, ele é perfeito em todas as relações aí emocionais e tudo mais, só que ele não está, assim, digamos, antenado com essas modificações do mercado, aí com a internet, essas coisas todas. Aí ele tem que fazer um trabalho para se adequar. Sim, exatamente. É o que hoje na atualidade nós chamamos aí de coaching. Existe também essa questão de você identificar aonde ele precisa se desenvolver para realmente desenvolver as competências, né, que nós chamamos assim, das competências que o líder precisa ter para desempenhar bem a sua função. Essas competências é formada pelos chás da liderança: conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é tudo aquilo que ele sabe. As habilidades é tudo aquilo que ele sabe, ele conhece, ele sabe fazer. E a atitude é algo que ele efetivamente faz, que é o que vai fazer a diferença. Porque às vezes a pessoa sabe, ela sabe fazer, ela conhece, ela sabe fazer, mas não tem iniciativa. Então é aí que nós precisamos identificar quais são essas competências, que são as impulsionadoras. As competências impulsionadoras é tudo aquilo que eu já sei fazer e posso até compartilhar com a minha equipe, aquilo que me impulsiona para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento. E tem as competências restritivas, que são os pontos a serem melhorados. Agora, Cíntia, tem aquelas pessoas que estão nos assistindo, às vezes ela fala assim, eu sou um líder. Tem algum teste, alguma coisa nesse sentido? Como que a gente descobre que a pessoa ela tem alguma situação para ser, uma predisposição a ser um líder? A ser um líder. Existem testes, né, que nós podemos fazer, existem assim várias condições em que nós podemos identificar isso, mas primeiramente é necessário que a pessoa queira. Nós vemos assim empresas gastando milhões com treinamentos, isso aí vai de uma consciência da pessoa, da importância dela gostar do que ela faz, dela querer realmente melhorar, porque a mudança vem de dentro para fora. Tá? Então, não basta a empresa querer, tem que a pessoa
estar consciente dessa missão, né? Porque a liderança ela é uma missão, que você vai trabalhar com pessoas, você vai trabalhar com outras vidas, você vai influenciar vidas. O líder, ele passa a ser um parâmetro, então cada líder tem que ter a consciência disso, não é só de repente ter um cargo legal, um status quo, ganhar mais, é muito além disso. Então a conscientização é justamente essa. Bom, aqui está o livro, Liderança 360 graus, né, sob a ótica da terceira inteligência. Como que foi escrever aqui o livro, a sua experiência pessoal disso? Foi bem bacana, Wagner, porque em 2001, quando eu me formei em administração de empresas, eu já vi que a administração ela dá uma base muito legal. Assim, nós temos estudos que o curso de administração ele é um dos mais procurados. Então, o que nós temos hoje, que pelo menos assim da minha parte, essa questão da liderança, da gestão de pessoas já me encantou nesse primeiro momento. Então, em 2001, meu TCC foi na área de liderança e foi assim um aperfeiçoamento. Eu fiz a especialização em gestão de pessoas, também aprofundando essa questão da liderança. Fiz um mestrado também em gestão de negócios, mas assim, sempre voltado para gestão de pessoas, né? Entendi. E o doutorado. Mas assim, o que me motivou a escrever foi justamente algumas descobertas que assim, sabe aqueles insights que você fala, como é que eu vou guardar isso para mim? Porque é algo maravilhoso, o potencial da gente é algo maravilhoso. Então assim, se de repente nas palestras, nas consultorias, nas aulas, né, que eu sou professora universitária também. Então assim, quanto mais eu puder compartilhar isso, melhor. Aí veio o convite para uma pessoa que estava assistindo a defesa da minha tese em Orlando. Ele chegou para mim, o Kendi Sakamoto, que é dono da editora Laços. Ele chegou para mim e perguntou se eu tinha já pensado em escrever um livro. E aí, nessa ânsia de querer compartilhar, eu falei, por que não, né? E está aí o livro. Olha, pessoal, e o livro tá bárbaro e a gente vai estar sorteando aqui, se você pode estar adquirindo, você pode mandar o seu e-mail no contato@tudoup.com.br. No próximo programa você vai saber quem foi o sortudo ou a sortuda que faturou aqui o livro da Cíntia Facioli. Cíntia, foi um prazer recebê-la aqui no Tudo Up. Seja sempre bem-vinda. Eu é que agradeço, Wagner. Muito obrigada e um abraço para todos vocês. Cíntia Facioli, é Tudo Up.